E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Beleza. Preparados para mais um mergulho profundo aqui no Comentando o Apocalipse. Opa, preparados. Hoje a gente vai desvendar um mistério, hein? Que temos antes de investigar essa parada chamada relógio profético. Aquele que fez sucesso entre os fundamentalistas americanos. Isso, principalmente depois da criação de Israel em 1948. Parece até roteiro de filme, né? Parece, né? A gente vai ter que voltar no tempo, investigar essa metáfora do relógio e ver se ele realmente marcava a hora do fim do mundo, como muita gente acreditava. Isso é. A gente vai ser tipo detetive do tempo aqui. E já adianto, a gente vai ter que desvendar uns enigmas históricos e teológicos para entender essa história. Com certeza. A parada é que você, nosso Sherlock Holmes da escatologia, mandou umas fontes que detonam essa teoria do relógio. É verdade. Tudo indica que ele já parou de funcionar faz tempo. Faz tempo. A gente vai analisar tudo isso do ponto de vista preterista completo. Que coloca os eventos apocalípticos lá no passado. Isso como se a gente estivesse lendo uma notícia de jornal antiga, saca? Entendi. Show! Então vamos começar entendendo como esse relógio profético surgiu. Os teólogos dispensacionalistas, principalmente no ZWA, popularizaram essa ideia. A ideia de que a criação de Israel em 1948 era tipo um gatilho para o fim dos tempos. Tipo um gatilho. É como se Deus tivesse apertado o botão de iniciar no cronômetro do Apocalipse. A partir dali, a contagem regressiva para o fim do mundo teria começado. Isso aí. E eles foram buscar na Bíblia, especificamente em Mateus 24, os versículos que falavam sobre guerras, fomes, terremotos. A abominação desoladora no templo. Sabe aquele clima de fim de festa? A fim de festa total. Eles interpretaram tudo isso literalmente. Como se fossem eventos que aconteceriam num futuro próximo. Isso, depois de 1948. E para aumentar o suspense, Jesus ainda fala de uma geração que veria tudo isso acontecer. Aqui para Córcio Rábana, os caras entenderam geração como 40 anos. O tempo de vida médio de uma pessoa na época. Então, na cabeça deles, o fim do mundo teria que rolar até 1988, no máximo. No máximo. E essa interpretação, meu amigo, causou um reboliço danado. Imagina, né? Pensa só. Você lendo um livro que diz que o mundo vai acabar daqui a 40 anos. Nossa. A galera começou a se preparar para o apocalipse. É mesmo? Estocavam comida, vendiam tudo. Teve gente até se mudando pro deserto para esperar o arrebatamento. Caramba, que loucura. Mas e aí, o que rolou quando 1988 chegou? Teve fogos de artifício, trombetas, anjos descendo do céu. Nada disso. O mundo continua girando como se nada tivesse acontecido. E os dispensacionalistas? Ficaram com aquela cara de paisagem, sabe? Tipo, cadê o fim do mundo que estava marcado na agenda? Tipo isso. Mas peraí, antes da gente continuar essa investigação, me explica uma coisa. Essa ideia de que Mateus 24 se cumpriria no futuro, depois de 1948, sempre foi a interpretação dominante entre os cristãos. De jeito nenhum. Na verdade, a interpretação mais tradicional, que rolava desde os primórdios do cristianismo, era de que Mateus 24 já tinha se cumprido lá no passado, em 70 DC, com a destruição de Jerusalém pelos romanos. E imagina só, o templo em chamas, a cidade sendo saqueada, milhares de pessoas mortas. Nossa. Para os cristãos da época, aquilo era o fim do mundo. Faz sentido. Afinal, Jesus estava falando para pessoas que viveriam tudo aquilo de perto. E aí, como essa interpretação tradicional foi esquecida e essa ideia do relógio profético ganhou tanta força? Aí que entra em cena dois personagens importantes, Hal Lindsey e Chuck Smith. O Lindsey. Autores de best-sellers que popularizaram a visão dispensacionalista. E a ideia do relógio profético. Isso aí. Esses caras eram tipo os influencers do Apocalipse, né? Tipo isso. Mas o que eles diziam de tão especial que convenceu tanta gente? O Lindsey, por exemplo, escreveu o livro A Agonia do Grande Planeta Terra, que vendeu milhões de cópias nos anos 70. Ele argumentava que a criação de Israel em 1948 era o sinal mais claro de que o fim estava próximo. E usava uma linguagem bem apocalíptica, sabe? Cenas de guerra, destruição, anticristo dominando o mundo. A galera lia aquilo e ficava de cabelo em pé. E o Chuck Smith, ele também entrava nessa onda. O Chuck era pastor de uma igreja na Califórnia, que ficou famosa por atrair jovens hippies que estavam buscando um sentido para a vida. Sim. E ele também pregava que o fim estava próximo. Usou na mesma lógica do Lindsey. É a mesma lógica. Israel renasceu, a relógio começou a funcionar. E a gente precisa se preparar para o arrebatamento. Imagina o impacto disso na cabeça da galera, né? Jovens, cheios de energia, buscando um propósito, e de repente descobrem que o mundo vai acabar em breve. Pois é. Deve ter sido uma mistura de medo e excitação. É tipo um filme de ação misturado com terror. Isso aí. E os livros do Chuck Smith, como O Fim da Era, também venderam milhões de cópias, reforçando essa ideia do relógio profético. E da necessidade de se preparar para o arrebatamento. Mas e aí o que aconteceu quando 1988 chegou?
e nada. É. Como esses caras explicaram o não fim do mundo. Essa é a parte mais engraçada da história. É. Alguns tentaram dar uma disfarçada reinterpretando as profecias, mudando as datas. Teve gente que até jogou a culpa nos erros de tradução da Bíblia. Mas o estrago já estava feito. Imagina a cara da galera que tinha vendido tudo, se isolado do mundo, esperando o arrebatamento, deve ter ficado bem frustrados, né? Com certeza. Tipo, poxa, perdi meu emprego, minha casa, meus amigos, tudo por causa de um relógio quebrado. É, tipo isso. E essa história toda nos leva a uma reflexão importante. Será que a gente não deveria ser mais cautelosos ao interpretar profecias e tentar prever o futuro? Afinal, a história já nos mostrou diversas vezes que as coisas nem sempre acontecem como a gente espera. Verdade. Mas calma, a gente ainda tem muita coisa para desvendar nessa história do relógio profético. No próximo bloco, vamos voltar um pouco no tempo para entender como essa metáfora surgiu e quais as implicações dela para nossa compreensão do Apocalipse. Fica com a gente. Até a próxima. É. É isso aí. Você está ouvindo o programa Além do Fim Podcast, aqui no canal Comentando o Apocalipse. Você já conhece a rádio Estação Preterista? Canções na Visão Preterista completa 24 horas no ar. Acesse o link da radiosnet.com ou instale o aplicativo. Aí é só procurar na busca por Rádio Estação Preterista. Para facilitar, vou deixar o link na descrição. Acesse lá. A gente viu como essa ideia do relógio profético bombou nos anos 70, né? É verdade. Com o Hal Lindsey e o Chuck Smith vendendo milhões de livros e deixando a galera de cabelo em pé. É verdade, muita gente leu, né? Mas agora, vamos dar um rewind na fita e voltar lá no século XIX, Século XIX. para entender de onde veio essa metáfora do relógio. Sério. Essa história é mais antiga do que eu pensava. Mas me explica uma coisa. O que o século XIX tem a ver com o fim do mundo? Calma, jovem Padawan. É que no século XIX surgiu um movimento teológico chamado dispensacionalismo, Dispensacionalismo. que meio que deu o pontapé inicial para essa fixação com o fim dos tempos. Que nome complicado. Me explica isso direitinho, por favor. Imagina que a história da humanidade é um bolo Um bolo. dividido em várias fatias. Cada uma com suas características e propósitos específicos. Os dispensacionalistas acreditam que Deus divide a história em 7 dispensações. 7 dispensações. Ou seja, 7 períodos distintos em que ele lida com a humanidade de formas diferentes. Interessante. E qual a relação dessas fatias de bolo com o fim do mundo? Aí que tá. Os dispensacionalistas acreditam que a gente está vivendo na última fatia do bolo. É a última dispensação antes do retorno de Jesus e do estabelecimento do reino de Deus na Terra. A última fatia, tipo a cereja do bolo, mas e Israel, onde entra nessa história toda? Para os dispensacionalistas, a criação de Israel em 1948 foi tipo um sinal divino de que a última fatia do bolo estava sendo servida. Era como se Deus estivesse dizendo, galera, preparem-se porque o grande finale está chegando. Caramba. Então, para eles, Israel era tipo a cereja do bolo do Apocalipse. A prova de que o fim estava próximo. Mas peraí, você mencionou que a gente ia voltar no tempo para entender a metáfora do relógio. Onde ela entra nessa história? Lembra que os caras interpretaram Mateus 24, literalmente? Sim. Como se fosse um roteiro do fim do mundo. Sim, lembro. Pois é, eles pegaram os eventos descritos por Jesus. Guerras, fomes, terremotos. E tentaram encaixá-los num cronograma. Tipo um relógio com ponteiros marcando a hora do juízo final. Mas que piração. Então, para eles, o Apocalipse não era só uma série de eventos simbólicos, mas um cronograma detalhado com data e hora marcada. Exatamente. E a criação de Israel, em 1948, foi o que deu corda nesse relógio profético, dando início à contagem regressiva para o fim do mundo. Mas, como a gente já viu, esse relógio parece que estava meio desregulado, né? Afinal, 1978 chegou e o mundo não acabou. É verdade. Mas, e aí, depois desse fiasco profético, o que acontece com essa ideia do relógio? A galera simplesmente desistiu dela. Que nada. Alguns dispensacionalistas tentaram dar uma ajeitada no relógio, mudando as datas, reinterpretando as profecias. Mas a ideia central continuou firme e forte. Continuou? Sério? Mas como eles conseguiram manter essa crença mesmo depois de tantas previsões furadas? Aí que entra a questão da fé, meu amigo. Para muitos dispensacionalistas, a crença no relógio profético e no fim iminente do mundo é um elemento central da sua identidade, da sua visão de mundo. É algo que lhes dá esperança, propósito.
Um senso de urgência para evangelizar e se preparar para o encontro com Jesus. Entendi. É como se a crença no fim do mundo fosse um combustível para a fé deles, mesmo que as previsões não se concretizem. É isso aí. Mas, mudando um pouco de assunto, a gente viu que os dispensacionalistas geralmente evitam se envolver com política, né? Afinal, para que se preocupar com as coisas da terra se o mundo vai acabar logo? Exatamente. Mas como você já deve ter adivinhado, Israel é a grande exceção a essa regra. Ah, tá. Porque, para eles, Israel é a peça-chave do quebra-cabeça do fim do mundo. Na mosca. A lógica é a seguinte. Para que o arrebatamento ocorra, a grande tribulação precisa acontecer primeiro. E para que a grande tribulação aconteça, Israel precisa existir. É isso aí. Ou seja, na visão deles, a existência de Israel é uma condição sine qua non para desenrolar do plano divino, para o fim dos tempos. Exatamente. E essa crença leva muitos fundamentalistas americanos a defenderem o apoio incondicional do Zeué a Israel, independentemente de quem seja no poder em ambos os países. E essa situação levanta questões importantes sobre separação entre igreja e Estado, né? Afinal, até que ponto as crenças religiosas devem influenciar as decisões políticas de uma nação? Pois é, a gente viu que essa história do relógio profético começou lá no século XIX, ganhou força no século XX e continua influenciando a política e a geopolítica global até hoje. É verdade. Mas, e aí, será que esse relógio realmente marca a hora do fim do mundo? Ou será que ele já parou de funcionar faz tempo? Boa pergunta. E para responder essa pergunta, a gente vai ter que mergulhar ainda mais fundo na história e na teologia do Apocalipse. No próximo bloco, vamos analisar as profecias de Mateus 24 à luz da história, para ver se a gente consegue desvendar esse mistério do relógio profético. Fica com a gente. Você está ouvindo o programa Além do Fim Podcast, aqui no canal Comentando o Apocalipse. Você já conhece a rádio Estação Preterista? Canções na visão preterista completa 24 horas no ar. Acesse o link da radiosnet.com ou instale o aplicativo. Aí é só procurar na busca por Rádio Estação Preterista. Para facilitar, vou deixar o link na descrição. Acesse lá. E aí, galera? De volta com a gente no Comentando o Apocalipse. No bloco anterior, a gente viajou no tempo, tipo Marty McFly no DeLorean, É isso aí. para entender a origem dessa metáfora do relógio profético. Que começou lá no século XIX com o dispensacionalismo, E ganhou força nos anos 70. com os livros do Hal Lindsey e do Chuck Smith. É verdade. A gente viu como essa ideia de um cronograma para o fim do mundo, com a criação de Israel em 1948 como start da contagem regressiva, influenciou e ainda influencia muita gente, especialmente no Zeué. É verdade. Mas a grande questão que ficou no ar é se relógio realmente marcava a hora do fim do mundo. Ou será que ele já parou de funcionar faz tempo? Para responder essa pergunta, a gente precisa voltar para o ponto de partida de tudo. Mateus 24. Exatamente. Lembra que a gente falou da interpretação tradicional de Mateus 24? Que coloca o cumprimento daquelas profecias lá no passado, em 70 DC, com a destruição de Jerusalém pelos romanos. Sim, não lembra? Você até escreveu a cena. O templo em chamas, a cidade sendo saqueada. Uma verdadeira catástrofe. Para os cristãos da época, aquilo realmente parecia o fim do mundo. Pois é. E essa interpretação, meu amigo, se encaixa perfeitamente nos eventos históricos. As guerras, fomes, terremotos e perseguições que Jesus menciona em Mateus 24 aconteceram de fato nas décadas que antecederam a destruição de Jerusalém. Então, na real, o relógio profético já tinha parado de funcionar há quase 2000 anos. Exatamente. Do ponto de vista preterista, que a gente está usando como base aqui, Mateus 24 já se cumpriu completamente no passado. E isso significa que não tem mais nenhuma contagem regressiva para o fim do mundo. Que alívio. Mas e aí, o que acontece com a crença no arrebatamento, na grande tribulação, no anticristo? Tudo isso vai para o beleléu. Calma, calma. A gente não está dizendo que essas coisas não são importantes ou que não têm um significado. O que a gente está dizendo é que elas precisam ser interpretadas à luz da história e do contexto em que foram escritas. Então, para você, o Apocalipse não é um livro de previsões futuristas, mas um livro que fala sobre o passado, sobre o que já aconteceu. Exatamente. O Apocalipse foi um grito para encorajar os cristãos que estavam sofrendo perseguição no Império Romano, mostrando que Deus estava no controle da história e que o bem venceria o mal no final. Mas e o lance do apoio incondicional a Israel? Como fica isso se o relógio profético já parou de funcionar? Aí que a gente precisa ter cuidado para não misturar a teologia com política, né? Apoiar um país ou uma causa política é uma decisão individual, que deve ser baseada em princípios éticos, sociais e humanitários, e não em interpretações literais de textos bíblicos.
Faz sentido. Mas é inegável que essa ideia do relógio profético influenciou e ainda influencia a visão de mundo de muita gente, especialmente no EUA. Sem dúvida. E por isso é tão importante a gente estudar, questionar, debater essas ideias, para que a gente não seja manipulado por interpretações tendenciosas ou fundamentalistas. Verdade. A gente precisa usar a razão, o conhecimento histórico e a compaixão para construir um mundo mais justo e fraterno, sem cair na armadilha do fanatismo e da intolerância. Exatamente. E para isso a gente precisa continuar estudando, pesquisando, debatendo. Afinal, como diria Sócrates, a vida sem questionamentos não vale a pena ser vivida. E aí, galera? Curtiram esse mergulho profundo no relógio profético? Deixe seus comentários, dúvidas, sugestões lá no nosso canal, comentando o Apocalipse no YouTube. E não se esqueçam de dar like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos próximos mergulhos. Valeu pela companhia e até a próxima!